Quando você ouve o nome Cyndi Lauper, o que vem à sua cabeça? Uma cantora divertida, cabelos coloridos, anos 80? Mas o que quase ninguém sabe é que por trás daquela imagem vibrante existia uma história que parecia fadada ao fracasso. Uma jovem cheia de sonhos que por pouco nunca teria sido ouvida. Ela foi desacreditada, ignorada, considerada estranha demais para a indústria da música. Só que em vez de se encaixar, ela escolheu quebrar os moldes. E quando ninguém esperava, ela virou um dos maiores nomes da música mundial. Mas não foi sorte, foi resistência. E o mais incrível, a história real de Cyndi é ainda mais forte, mais corajosa e mais emocionante do que qualquer música que ela já cantou. Se você acha que já conhece essa artista, espere até conhecer a mulher por trás da voz. Cynthia Ann Stephanie Lauper nasceu em 1953, no Queens, em Nova York. Seu lar era simples, sua infância instável. E logo, os primeiros traumas começaram a marcar sua alma. Seus pais se separaram cedo. A mãe, sozinha com os filhos, se casou novamente. Mas o padrasto trouxe algo que nenhuma criança deveria enfrentar. Cyndi foi abusada sexualmente dentro da própria casa. Algo que só veio à tona muitos anos depois. Eu carreguei aquilo por muito tempo. Achava que se eu falasse, ninguém ia acreditar, disse ela. Na escola, ela era vista como esquisita. Cabelo diferente, roupas estranhas, comportamento fora do padrão. Ela era isolada, mas dentro dela algo gritava. A arte era seu refúgio. Pintar, escrever, cantar. Com 12 anos começou a compor suas primeiras músicas. Com 17, decidiu fugir. Fugir da dor, fugir da prisão silenciosa. Colocou um violão nas costas, uma mochila nos ombros e partiu. Sem destino, sem dinheiro, mas com uma certeza. Eu precisava viver uma vida onde eu pudesse ser eu mesma. A vida nas ruas era cruel. Cyndi dormiu em estações de trem, em calçadas, em sofás emprestados. Trabalhou como garçonete, faxineira, vendedora em lojas de sex shop, mas nunca parou de tentar. Mesmo ferida, mesmo invisível, ela cantava, criava, sonhava, e talvez nem ela soubesse. Mas era exatamente essa dor, essa luta silenciosa, que estava moldando uma artista que o mundo jamais esqueceria. No fim dos anos 70, formou sua primeira banda mais séria, a Blue Angel. Era um grupo com pegada retrô, meio rockabilly, bem diferente do que se ouvia na época. Ela escrevia letras, cantava com toda a alma, e finalmente achou que tinha encontrado seu espaço, mas a realidade foi cruel. As gravadoras diziam que ela era esquisita demais para o sucesso. E um dia, sem aviso, o produtor da banda rompeu o contrato. A banda acabou, o disco flopou, e Cyndi voltou à estaca zero. Mas a rejeição não foi o pior. Ela cantava tanto em lugares barulhentos e sem técnica, forçando sua voz todos os dias, até que a voz simplesmente falhou. Desapareceu. Ela perdeu a voz. E o diagnóstico foi como um soco no estômago. Você nunca mais vai cantar profissionalmente. Ela ficou devastada. Sua única saída, sua expressão, sua alma, estavam em silêncio. Mas foi nesse silêncio que ela decidiu: isso não vai me parar. Ela estava sem voz, sem banda, sem contrato, sem esperança, aos olhos de todos. Mas ela se recusou a aceitar o fim. Fez reabilitação vocal, aprendeu técnica, fortaleceu sua voz, nota por nota, reconstruiu sua arte com as próprias mãos. Era como reconstruir uma casa, usando os destroços da anterior. E então, em 1983, o renascimento. Seu primeiro álbum solo, She's So Unusual. A capa era colorida, a imagem excêntrica, a voz livre, poderosa, impossível de ignorar. Com esse disco, Cyndi entrou para a história. Girls Just Want to Have Fun virou hino da liberdade feminina. Time After Time emocionou gerações. She Bop desafiou tabus com coragem. All Through the Night mostrou seu lado mais sensível. O álbum vendeu mais de 6 milhões de cópias só nos Estados Unidos. Cyndi foi indicada a 6 Grammys e ganhou de Artista Revelação. Ela não só havia voltado, ela havia explodido. Em 1986, lançou o álbum True Colors, onde mostrou ainda mais maturidade e emoção. A faixa título, True Colors, se tornou um hino para quem se sentia diferente, principalmente para a comunidade LGBT, da qual Cyndi se tornaria uma das vozes mais fortes. Outras músicas do álbum também marcaram época: Change of Heart, What's Going On, Boy Blue.
E em 1989 veio mais um capítulo do auge, o álbum A Night to Remember, com o sucesso I Drove All Night, um hit dançante forte com vocais arrepiantes. Mais uma prova de que Cyndi não era um fenômeno passageiro, ela tinha vindo para ficar. Entre 1983 e o fim dos anos 80, Cyndi Lauper viveu seu auge absoluto. Mas mais que fama, ela conquistou respeito. Mostrou ao mundo que ser diferente não é fraqueza, é poder. O sucesso chegou, mas junto com ele vieram as pressões. Gravadoras, produtores, executivos, todos queriam transformar Cyndi Lauper numa estrela mais controlável. Pediam que ela fosse mais sexy, mais feminina, mais parecida com as outras. A indústria queria uma nova Madonna. Cyndi queria ser Cyndi. Enquanto todas as popstars da época surgiam com roupas provocantes e moldadas para agradar, ela subia no palco com meias descombinadas, saias rasgadas, cabelo rosa, verde e laranja. Ela misturava o punk, o teatral, o infantil, o vintage, o absurdo e fazia disso sua marca registrada. E quando perguntavam o motivo, ela respondia: "Eu não sou um produto de prateleira, eu sou uma artista, eu sou eu." Muitos disseram que ela estava sabotando a própria carreira, mas o que ela fez foi exatamente o oposto. Cyndi mostrou que uma mulher podia fazer sucesso sendo criativa, excêntrica, divertida e, acima de tudo, livre. Ela abriu caminho para muitas outras artistas depois dela, mas naquele tempo ela estava sozinha, lutando contra o molde, e foi exatamente por não se encaixar que ela marcou uma geração. E além disso tudo, ela criou uma fundação, a True Colors United, uma organização que oferece apoio a jovens LGBT que foram expulsos de casa ou vivem nas ruas. Enquanto muitos artistas se escondem atrás da fama, Cyndi usou a dela para defender, acolher, transformar. Por trás da artista sempre existiu uma guerreira, e por trás da guerreira, uma mulher com um coração do tamanho do mundo. Ela se tornou uma das artistas mais premiadas da história. Venceu o Grammy pelo seu álbum de estreia, ganhou um Emmy como atriz convidada na série Mad About You, e anos depois, surpreendeu o mundo ao conquistar também o Tony Award, o maior prêmio do teatro. Com o musical Kinky Boots, Cyndi escreveu a trilha sonora completa. A história falava de inclusão, aceitação e coragem, e foi ali que ela fez história, se tornando a primeira mulher na história a ganhar sozinha o Tony de melhor trilha sonora. Cyndi mostrou que sua arte nunca foi sobre fama, sempre foi sobre impacto. Cada música, cada visual excêntrico, cada frase de resistência, tudo foi semente. Semente que inspirou gerações inteiras de artistas, que deu voz a quem vivia calado e que provou uma coisa: a arte pode transformar vidas, e Cyndi Lauper é a prova viva disso. Hoje ela tem 72 anos, vive entre Nova York e sua casa no interior, longe dos holofotes, mas nunca longe da arte. Ela ainda faz apresentações especiais, participa de eventos beneficentes e continua envolvida em causas sociais com a mesma paixão de antes. Em 2023, ela anunciou sua última turnê mundial, uma despedida dos grandes palcos, mas não da música. Porque Cyndi nunca foi apenas uma cantora, ela é uma força criativa, uma mulher que escolheu ser livre e que continua inspirando o mundo. Bem, amigos, chegamos ao fim de mais uma história. Nos conte aqui nos comentários. Você já conhecia todos esses detalhes da vida da Cyndi Lauper? Qual parte mais te emocionou? E que outra estrela você gostaria de ver por aqui? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa de inspiração. E lembre-se, as cores verdadeiras aparecem quando a gente tem coragem de mostrar quem é. Te aguardo em breve em outro vídeo. Até logo!